Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de leituras espíritas com o livro Cristianismo e Espiritismo, de autoria de Leon Denis. É um livro, então, publicado originalmente em 1898, onde Leon Denis, então, trata e realiza uma análise histórica literária da doutrina cristã, relacionando essa doutrina cristã à doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. O capítulo da nossa leitura de hoje é o capítulo 4, a doutrina secreta. Inicia assim: com a verdadeira doutrina do Cristo, os seus princípios essenciais acham-se claramente enunciados no Evangelho. É a paternidade universal de Deus, é a fraternidade dos homens, com as consequências morais que daí resultam. É a vida imortal a todos franqueada, e que a cada um permite em si próprio realizar o reino de Deus. Isto é, a perfeição pelo desprendimento dos bens materiais, pelo perdão às injúrias e o amor ao próximo. Para Jesus, numa só palavra, toda a religião, toda a filosofia consiste no amor. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz erguer-se o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. E se não amais, senão os que vos amam, que recompensa deveis ter por isso? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 44 seguintes. Desse amor, o próprio Deus nos dá o exemplo, porque seus braços estão sempre abertos para o pecador. Entre aspas, assim, vosso Pai que está nos céus não quer que pereça um só desses pequeninos. Fecha aspas. O Sermão da Montanha resume, em traços indeléveis, o ensino popular de Jesus. Nele é expressa a lei moral sob uma forma que jamais foi igualada. Os homens aí aprendem que não há mais seguros meios de elevação que as virtudes humildes e escondidas. Entre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os espíritos simples e retos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 25. O que Jesus quer não é um culto faustoso, não é uma religião sacerdotal opulenta de cerimônias e práticas que sufocam o pensamento. Não. É um culto simples e puro, todo de sentimento, consentindo na relação direta, sem intermediário da consciência humana com Deus, que é seu Pai. Entre aspas, é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, porque tais quer também sejam os que o adoram. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que devem adorar os que o adoram. O asceticismo é coisa boa. Jesus limita-se a orar e a meditar nos sítios solitários, nos templos naturais que têm por colunas as montanhas, por cúpula a abóbada dos céus, e de onde o pensamento mais livremente se eleva ao Criador. Aos que imaginam salvar-se por meio do jejum e da abstinência diz, entre aspas, não é o que entra pela boca o que macula o homem, mas o que por ela sai. Aos rezadores de longas orações, entre aspas, vosso Pai sabe o que careceis, antes de me pedirdes. Ele não exige senão a caridade e a bondade, a simplicidade,
entre aspas, não julgueis, e não sereis julgados, perdoai e sereis perdoados, sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Dar é mais doce do que receber. Entre aspas, aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Entre aspas, que a tua mão esquerda ignore o que faz a direita, a fim de que a tua esmola fique em segredo. E então teu pai, que vê no segredo, te a retribuirá. E tudo se resume nas palavras de eloquente concisão. Abre aspas. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, e sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E nisso se encerram toda a lei e os profetas. Sob a suave e meiga palavra de Jesus, todo impregnado no sentimento da natureza, as doutrinas revestem de um encanto irresistível, penetrante. Ela é saturada de terna solicitude pelos fracos e pelos deserdados. É a glorificação, a exaltação da pobreza e da simplicidade. Os bens materiais nos tornam escravos, agulhou o homem à terra. A riqueza é um estorvo, impede os voos da alma e retém longe o reino de Deus. A renúncia à humildade desatam esses laços. A renúncia à humildade desatam esses laços e facilitam a ascensão para a luz. Por isso que a doutrina evangélica permaneceu através dos séculos como a expressão máxima do espiritualismo, o supremo remédio aos males terrestres, a consolação das almas aflitas nessa travessia da vida, semeada de tantas lágrimas e angústias. É ainda ela que faz, a despeito dos elementos estranhos que se lhe vieram misturar, toda a grandeza, todo o poder moral do cristianismo. A doutrina secreta ia mais longe. Sob o véu das parábolas e das ficções, ocultava concepções profundas, no que se refere a essa imortalidade prometida a todos. Definia-lhe as formas afirmando a sucessão das existências terrestres, nas quais a alma, reencarnada em novos corpos, sofreria as consequências de suas vidas anteriores e prepararia as condições do seu destino futuro. Ensinava a pluralidade dos mundos habitados, as alternações de vida de cada ser, no mundo terrestre, em que se reaparece pelo nascimento no mundo espiritual, a que regressa pela morte, colhendo em um e outro desses meios os frutos bons ou maus do seu passado. Ensinava a íntima lição e a solidariedade desses dois mundos e, por conseguinte, a comunicação possível do homem com os espíritos mortos que povoam um espaço ilimitado. Daí o amor ativo, não somente pelos que sofrem na esfera da existência terrestre, mas também pelas almas que em torno de nós vagueiam atormentadas por dolorosas recordações. Daí a dedicação que se deve às duas humanidades, visível e invisível, a lei de fraternidade na vida e na morte, e a celebração do que chamavam os mistérios, a comunhão pelo pensamento e pelo coração com que espíritos bons ou malditos, inferiores ou elevados, compõem esse mundo invisível que nos rodeia, e sobre o qual se abrem esses dois pórticos por onde todos os seres alternativamente passam, o berço e o túmulo. A lei da reencarnação acha-se indicada em muitas passagens do Evangelho e deve ser considerada sob dois aspectos diferentes: a volta à carne para os espíritos em via de aperfeiçoamento, a reencarnação dos espíritos enviados em missão à Terra. Em sua conversação com Nicodemos, Jesus assim se exprime. Abre aspas. Em verdade te digo que se alguém não renascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Objeta-lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo já velho? Jesus responde. Em verdade te digo que se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer, importa-vos nascer outra vez. O vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele
que nascido do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 8. Jesus acrescenta essas palavras significativas. Tu és mestre em Israel, e não sabes essas coisas? O que demonstra que não se tratava do batismo, que era conhecido pelos judeus e por Nicodemos, mas precisamente da reencarnação já ensinada no Zoar, livro sagrado dos Hebreus. Esse vento, ou esse espírito que sopra onde lhe apraz, é a alma que lhe escolhe um novo corpo, nova morada, sem que os homens saibam de onde vem nem para onde vai. É a única explicação satisfatória. Na cabala hebraica, a água era a matéria primordial, o elemento frutificador. Quanto à expressão Espírito Santo, que se acha no texto, que torna incompreensível, é preciso notar que a palavra santo nele não se encontra em sua origem, que foi aí introduzida muito tempo depois, como se deu em vários outros casos. É preciso, por conseguinte, ler renascer da matéria e do espírito. Noutra ocasião, a propósito de um cego de nascença, encontrado de passagem, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem foi que pecou? Foi esse homem ou seu pai, ou sua mãe, para que ele tenha nascido cego? Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 e 2. A pergunta indica, antes de tudo, que os discípulos atribuíam a enfermidade, o cego, a uma expiação. Em seu pensamento, a falta precedera a punição, que tinha sido a sua causa primordial. É a lei da consequência dos atos, fixando as condições do destino. Trata-se aí de um cego de nascença. A falta não se pode explicar senão por uma existência anterior. Daí essa ideia de penitência, que reaparece a cada momento nas Escrituras. Fazei penitência, dizem eles constantemente, isto é, praticai a reparação, que é o fim da vossa nova existência, retificai vosso passado, espiritualizai-vos, porque não saireis do domínio terrestre, do círculo das provações, senão depois de haver pago até o último ceitil. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 26. Em vão, tem procurado os teólogos explicar de outro modo, que, não pela reencarnação, essa passagem do Evangelho, chegaram a raciocínios, pelo menos, estranhos. Assim foi que o sínodo de Amsterdã não pôde sair-se da dificuldade senão com esta declaração: o cego de nascença havia pecado no seio de sua mãe. Era também a opinião corrente, nessa época, que espíritos eminentes vinham, em novas encarnações, concluir missões interrompidas pela morte. Elias, por exemplo, voltar à Terra na pessoa de João Batista. Jesus o afirma nesses termos, dirigindo-se à multidão: que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vou declaro. E mais que um profeta. E, se quereis compreender, ele é o próprio Elias que devia vir. Porque tem ouvido, para ouvir, ouça. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 9, 14, versículo 5. Mais tarde, depois da decapitação de João Batista, ele o repete aos discípulos. E seus discípulos o interrogam, dizendo: por que, pois, dizem os escribas, que importa vir primeiramente Elias? Ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente devia vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo, ele já veio, e eles não o conheceram, antes lhe fizeram quanto quiseram. Então reconheceram seus discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10, 11, 12 e 15. Assim, para Jesus, como para os discípulos, Elias e João Batista eram a mesma e única individualidade. Ora, tendo essa individualidade revestido sucessivamente dois corpos,
Semelhante fato não se pode explicar senão pela lei da reencarnação. Numa circunstância memorável, Jesus pergunta a seus discípulos: que dizem do Filho do Homem? E eles lhe respondem: uns dizem é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. No Evangelho de Mateus, versículo 16, capítulo 16, versículos 13 e 14. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 28. Jesus não protesta contra essa opinião como doutrina do mesmo modo que não protesta no caso do cego de nascença. Ao demais, a ideia da pluralidade das vidas, dos sucessivos graus a percorrer para se levar à perfeição, não se encaixa implicitamente contida nas palavras memoráveis? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito? Como poderia a alma humana alcançar esse estado de perfeição em única existência? De novo encontramos a doutrina secreta, dissimulada sob véus mais ou menos transparentes nas obras dos apóstolos e dos padres da Igreja dos primeiros séculos. Não podiam estes dela falar abertamente, daí as obscuridades da sua linguagem. Aos primeiros fiéis escrevia Barnabé: tanto quanto pude, acredito ter explicado com simplicidade e nada haver omitido no que pode contribuir para a vossa instrução e salvação, no que se refere às coisas presentes, porque se vos escrevesse relativamente às coisas futuras, não compreenderíeis, porque elas se acham expostas em parábolas. Epístola Católica de São Barnabé, capítulo 17, versículos 1 e 5. Em observância a esta regra, é que o discípulo de São Paulo, Hermas, descreve a lei das reencarnações sob a figura de pedras brancas, quadradas e lapidadas, tiradas da água para servirem na construção de um edifício espiritual. Livro do Pastor, capítulo 3, capítulo 10, capítulo 16, versículos 3 e 5. Por que foram essas pedras tiradas de um lugar profundo e em seguida empregadas na estrutura dessa torre? Pois que já estavam animadas pelo Espírito, era necessário, diz-me o Senhor, que antes de serem admitidas no edifício, fossem trabalhadas por meio da água. Não poderiam entrar no reino de Deus por outro modo que não fosse despojando-se da imperfeição da sua primeira vida? Evidentemente, essas pedras são as almas dos homens, as águas. São as regiões obscuras, inferiores, as vidas materiais, vidas de dor e provação, durante as quais as almas são lapidadas, polidas, lentamente preparadas, a fim de tomar lugar um dia no edifício da vida superior, da vida celeste. Há nisso um simbolismo perfeito de reencarnação, cuja ideia era ainda admitida no século III e divulgada entre os cristãos. Dentre os padres da Igreja, Orígenes é um dos que mais eloquentemente se pronunciaram a favor da pluralidade das existências, respeitável a sua autoridade. São Jerônimo o considera, depois dos apóstolos, o grande mestre da Igreja. Verdade, diz ele, que só a ignorância poderia negar. São Jerônimo vota tal admiração a Orígenes que assumiria, escreve, todas as calúnias de que ele foi alvo, uma vez que, por esse preço, ele, Jerônimo, pudesse ter a sua profunda ciência das Escrituras. Em seu livro célebre dos Princípios, Orígenes desenvolve os mais vigorosos argumentos que mostram, na preexistência e sobrevivência das almas noutros corpos, em uma palavra, na sucessão das vidas, o corretivo necessário à aparente desigualdade das condições humanas, uma compensação ao mal físico, como ao sofrimento moral que parece reinarem no mundo, e não se admite mais que uma única existência terrestre para cada alma. Orígenes erra, todavia, num ponto. É que quando supõe que a união do espírito ao corpo é sempre uma punição, ele perde de vista a necessidade da educação das almas e a laboriosa realização do progresso.
Errônea opinião se introduziu em muitos centros a respeito das doutrinas de origens em geral e da probabilidade das existências em particular, que pretendem ter sido condenadas primeiro pelo Concílio de Calcedônia e mais tarde pelo Quinto Concílio de Constantinopla. Ora, se remontamos às fontes, reconhecemos que esses concílios repeliram não a crença na pluralidade das existências, mas simplesmente a preexistência da alma, tal como ensinava Orígenes, sob essa afeição particular, que os homens eram anjos decaídos e que o ponto de partida tinha sido para todos a natureza angélica. Na realidade, a questão da pluralidade das existências da alma jamais foi resolvida pelos concílios, permaneceu aberta às resoluções da Igreja no futuro. E é esse um ponto que se faz preciso estabelecer. Como a lei dos renascimentos, a pluralidade dos mundos acha-se indicada no Evangelho em forma de parábola. Abre aspas. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu vou a preparar-vos lugar. E depois que tiver ido e vos tiver preparado lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. A casa do Pai é o infinito céu. As moradas prometidas são os mundos que percorrem o espaço, esferas de luz, ao pé das quais a nossa pobre Terra não é mais do que mesquinho e obscuro planeta. E para esses mundos que Jesus guiará as almas que se ligarem a Ele e a sua doutrina. Mundo que lhes são familiares, e onde nos saberá preparar um lugar conforme os nossos méritos. Orígenes comenta essas palavras em termos positivos. Abre aspas. O Senhor faz alusão às diferentes estações que devem as almas ocupar, depois de se houverem despojado de seus corpos atuais e se tiverem revestido de outros novos. Fecha aspas. Encerramos assim, então, a leitura do capítulo 4 do livro Cristianismo e Espiritismo, de autoria de Leon Denis. No nosso próximo vídeo, faremos a leitura do capítulo 5, Relações com os Espíritos dos Mortos. Muito obrigado, pessoal. Paz e bem a todos. Até breve.